A carreira do deputado Marcos Antônio Pereira Gomes, vulgo Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, pode virar pó. O bolsonarista metido a valentão deve estar com tremedeiras. Na semana passada, o processo envolvendo um parlamentar por agressão à sua ex-noiva foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF. A revelação foi feita pelo jornalista Anselmo Góes no jornal O Globo. _aspas. Chegou ao STF um processo que foi corrigido na primeira instância do Distrito Federal e na qual o deputado federal Zé Trovão foi proibido de se aproximar da ex-noiva. É que em novembro passado, uma juíza de Brasília tentou diversas medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha, que ele mantivesse ao menos 200 metros de distância dela, não frequentasse os mesmos locais e que não mantivesse contato com a mulher, com a ex-noiva. A ex-noiva, porém, fecha aspas, a ex-noiva, porém, argumentou que o deputado não cumpriu as ordens e pediu a sua prisão preventiva. O Ministério Público, ao analisar a situação, opinou que caberia ao Supremo definir sobre o caso. A juíza, então, enviou o processo para o Supremo Tribunal Federal, que deverá analisar a situação a partir de fevereiro, com o fim do recesso do Judiciário. Vale lembrar o caso que mostra bem a falta de caráter dos bolsonaristas e o instinto agressivo dessa horda. Em 19 de novembro de 2023, do ano passado, Ana Rosa Schuster registrou um boletim de ocorrência na delegacia contra Zé Trovão, denunciando que ela tinha sido alvo de agressão doméstica num apartamento funcional da Câmara Federal, em Brasília. No dia seguinte, o juiz da terceira vara de violência doméstica e familiar de Brasília, Carlos Fernando Fecho Santos, proibiu o agressor de se aproximar da ex-noiva. Também foi autorizado um reforço policial caso necessário, caso ela se sentisse ameaçada. De acordo com o boletim de ocorrência, aspas, o relacionamento sempre foi abusivo, permeado por violência psicológica e ofensas constantes, fecha aspas. A ex-noiva afirmou que foi empurrada, esbofeteada e sufocada durante uma discussão do casal. Ela também relatou ter sido ameaçada com faca em outras duas ocasiões, em outras duas brigas. A denúncia foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, o DEAN, de Brasília, com base na Lei Maria da Penha. Na ocasião, o famoso troglodita bolsonarista negou que tivesse agredido a ex-noiva. Em nota, sua defesa ainda afirmou, aspas, o deputado esclarece que, apesar de estarem separados há algumas semanas, ela se recusa a aceitar o fim do relacionamento e, num momento de exaustão, ela o agrediu fisicamente. Ela agrediu o deputado. Fecha aspas. Zé Trovão não se intimidou com o boletim de ocorrência, contando que tem total impunidade. 2 semanas após a agressão, ele acompanhou, sem constrangimentos, o ex-presidente fujão fascista Jair Bolsonaro no ato de lançamento da Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares, em plena Câmara Federal. Ele não falou durante a solenidade, mas ficou sempre ao lado do seu mito, do seu capetão. Esse não é o primeiro e nem deve ser o último caso ruidoso envolvendo o atual deputado federal. Em 2021, o ex-caminhoneiro até fugiu do Brasil, refugiando-se no México, após ser acusado de liderar os bloqueios criminosos em estradas e participar dos atos antidemocráticos do 7 de setembro. Procurado por polícia, ele se entregou e foi preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Apesar dos seus crimes, em 2022 ele obteve 71 mil votos e foi eleito deputado federal por Santa Catarina. Ganhou liberdade, mas foi obrigado a usar a tornozeleira eletrônica e deixar suas redes sociais. Essas medidas cautelares só foram revogadas em maio do ano passado. Em julho de 2023, a então presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, enviou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, um pedido para investigar o deputado por ataques ao presidente Lula. Ele se referiu ao presidente como ladrão e postou que bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão. Fecha aspas.
O provocador foi acusado de cometer os crimes de ameaça, incitação, apologia de delito ou fato criminoso e de violência arbitrária. Segundo matéria na época da Agência Brasil, aspas, a petição foi encaminhada para que a Procuradoria se manifestasse sobre a representação, no qual o líder do PT na Câmara Federal, deputado Zeca Dirceu, do Paraná, acusa Zé Trovão de usar as redes sociais para cometer violência política e intolerância democrática contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o famoso Zé Trovão. Ele já esteve no Supremo, agora volta novamente para o Supremo, dessa vez com a acusação de agredir sua ex-noiva. Esse é o Zé Trovão. A carreira dele pode virar pó. Pode.